ser. Em meu ser, tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, Deus Senhor. Minha vida é pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor. Bom dia, irmãos. Mais um domingo, mais um culto. E a gente fala culto, é um pouco diferente, né? A gente está nesse meio virtual, mas lembrando as palavras hebreus que diz: não nos deixemos de nos reunir como igreja. Então estamos aqui reunidos como igreja. E com esse pensamento de estar reunidos e com culto, eu gostaria de incentivar vocês a, nesse domingo, a gente ter alguns padrões. A gente tentar começar todos no mesmo horário, 10 horas da manhã, como é o horário do nosso culto. A gente acompanhar as orações com um amém de toda a igreja, cada um em suas casas, mas com um amém de toda a igreja. Uma unidade que o Espírito nos coloca. E na hora da ceia, que a gente possa estar ali com... Às vezes a gente não tem em casa um suco de uva, coloca um copinho com um pouquinho d'água, não tem o pão da ceia, coloca um pedaço de pão ou um biscoito, alguma coisa que represente, que simbolize o que estamos fazendo, para que a gente possa estar compartilhando da mesma forma em todas as casas, separados geograficamente, mas unidos em espírito. E essa união, ela é algo que a gente tem que pensar muito nos dias de hoje, porque uma das coisas que a gente tem mais hoje é esse isolamento. Assim, faz acho que quase 4 semanas que eu não vou na casa dos meus pais e sento para conversar com eles. Eu estava conversando com um amigo meu ontem, ele disse que já faz 40 dias que não vai. E cada um no seu isolamento, sem estar em contato com irmãos, sem estar próximo. Talvez esse seja o lado mais cruel desse problema que a gente esteja passando agora. Mas que a gente possa estar reunido como podemos estar. Algumas pessoas estão em grupos de orações, que continuem em grupos de orações, para que a gente sinta o contato. Deus nos fez com necessidade, temos a necessidade de estar em contato. Que a gente possa estabelecer novos grupos de orações, que a gente possa estar em contato também os homens, não só as mulheres, que a gente possa estar unidos como igreja, da forma como Jesus quer. Vamos orar para a gente iniciar esse culto. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por nos fazer um, Senhor, por nos fazer um, através do Teu Espírito. Que a gente possa enfrentar esses dias com cuidados necessários, com cuidados em estarmos em contato uns com os outros, em estarmos preocupados uns com os outros, em buscarmos saber como estão os nossos irmãos. Nos ajuda, Pai, para que o exemplo do Teu Filho, que deu a vida por nós, que a gente possa também não olhar apenas para os nossos problemas, mas tentar compartilhar e viver como igreja, como é a Tua vontade. E juntos agora dizemos amém. Não é tarde para se sonhar, o céu ainda é azul, a esperança é só olhar num olhar de uma criança, num sorriso de uma mãe que deu a luz. Não é tarde para se sonhar, o céu ainda é azul, a esperança é só olhar num olhar de uma criança, num sorriso de uma mãe que deu a luz. Ouvirei os testemunhos de bravos homens que vencerão. Ouvirei dos cegos que ainda esperam uma visão. Ouvirei
cantarei canções que marcam toda uma geração. Não é tarde pra sonhar. Não é não, minha força vem de um Deus que faz milagres. Minha fé está além do impossível. Minha esperança firme está num coração que não quer parar. Pois nunca é tarde, não é tarde para se sonhar. Irmãos, vamos ter agora o momento da nossa oferta. E eu gostaria de chamar a mente de todos as palavras que Deus fala para nós através da carta que foi escrita aos Coríntios. Em 2 Coríntios 8:2, nós vemos, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade no meio de grande tribulação. Que essa generosidade possa nos preencher, que ela possa nos animar e exortar para que a gente oferte à igreja, e não só à igreja, mas que nesses dias nós possamos ser generosos uns com os outros, generosos com os nossos familiares, generosos com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, generosos para que a gente possa mostrar para o mundo como é ser generoso com Cristo no coração. Então vamos orar agora, irmãos, juntos nesse momento da oferta, para que Deus nos cubra desse espírito de generosidade. Vamos orar. Senhor, é difícil, Senhor, ser generoso quando estamos em tribulação. Mas da mesma forma como esse registro foi feito na Tua palavra, que nós, da comunidade de Cristo, possamos ser generosos no meio da tribulação, generosos sem tanta fartura. E isso demonstra que confiamos em Ti, Pai. Que essa confiança possa transbordar em generosidade uns com os outros, no meio da nossa família, dos amigos, das pessoas que conhecemos, das pessoas que amamos e das pessoas também que não temos tanto contato, mas que elas possam ver a generosidade que é movida pela fé em Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Quero convidar você para, junto comigo, nós juntos, podemos participar da ceia. Para isso, eu convido você a, junto comigo, abrir a sua palavra em Lucas capítulo 24, ok? Lucas capítulo 24. Vamos ler a partir do versos 1. O texto diz o seguinte: No domingo bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando os perfumes que haviam preparado. Elas viram que a pedra tinha sido tirada da entrada do túmulo. Porém, quando entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus e não sabiam o que pensar. De repente, apareceu diante delas 2 homens, vestidos com roupa muito brilhante. E elas ficaram com medo. Se ajoelharam, encostaram o rosto no chão. Então os homens disseram para elas: Por que é que vocês estão procurando dentre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui, mas ressuscitou. Esses dias nós temos vivido aquilo que chamamos de Páscoa. E é na Páscoa que as pessoas lembram do sacrifício, da morte, do sepultamento de Jesus. Mas esse dia também, agora que vamos viver, no caso hoje, é o dia em que Jesus ressuscitou. O anjo aqui diz: por que que vocês procuram entre os mortos aquele que vive, aquele que ressuscitou? Jesus não só morreu na cruz, Jesus não só se sacrificou na cruz, no terceiro dia ele ressuscitou. E Paulo diz, em 1 Coríntios capítulo 15, que se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa esperança era vã. Mas por causa da ressurreição de Jesus,
nós temos a esperança que um dia, assim como Jesus ressuscitou, nós também iremos ressuscitar. Eu quero encerrar esse momento repetindo as palavras do anjo. Porque você busca entre os mortos aquele que vive? Jesus vive. Ele está na minha vida e na sua vida. Jesus é vivo, está na presença de Deus, sentado à destra de Deus. E nós precisamos crer nisso. Essa é a nossa esperança. E é essa esperança que deve nos mover, porque um dia nós também vamos ressuscitar. Agora nós vamos tomar o suco e vamos comer o pão. Então que ao fazer esse ato, nós possamos lembrar que Jesus ressuscitou. Tá bom? Então vamos orar agora. Deus e Pai, a Tua palavra ela nos garante, Senhor, que o Teu Filho ressuscitou. O Teu Filho não só veio aqui, o Teu Filho não só se sacrificou na cruz, foi sepultado, mas o túmulo não pôde prender Jesus. A morte não foi o fim para Jesus. Ele ressuscitou. Como é maravilhoso, Senhor, poder ouvir a voz do anjo dizendo isso, porque isso nos dá esperança. Porque se Jesus ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por ter feito esse favor para nós. Nós não merecíamos, Tu derramou a Tua graça, por isso que é favor, é graça. Muito obrigado, Senhor. Agora nós vamos participar desse momento da Tua ceia e que no coração de cada um de nós possa brilhar essa esperança, que um dia nós também vamos ressuscitar. Amém. Vamos tomar agora a ceia, comendo pão. E bebendo suco. Que a cada dia nós possamos lembrar, Jesus ressuscitou. Amém? Bom dia, a graça e a paz a todos, meus amados. Vamos ter agora a nossa mensagem, tá? Eu convido você aí na sua casa, eu aqui na minha casa, a nós lermos a palavra. Por isso, eu peço que você abra sua Bíblia em Atos, capítulo 12. Por favor, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 12 e me acompanhe nessa leitura, tá certo? Paulo, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 17 de Tessalonicenses, ele diz, orai sem cessar. Eu penso que a oração é como o oxigênio. Enquanto cristãos, nós não podemos viver sem oração. A oração é algo essencial na minha vida e na sua vida. Existem momentos em nossa vida que nós estamos enfrentando dificuldades, obstáculos. E aí, muitas vezes, nós temos aquela sensação de que já fizemos tudo que poderíamos fazer para remover aquele obstáculo de nossas vidas. Tem uma ilustração que eu li alguns anos atrás e eu gostaria de compartilhar com vocês sobre isso. O pai e o filho, eles estavam no quintal da sua casa. O pai fazendo alguns consertos na cerca e o filho brincando na areia. E o menino teve a ideia de construir uma estrada para que ele pudesse brincar com os seus carros. Chega um momento que ele está construindo a estrada e ele encontra uma pedra. E ele percebe que aquela pedra vai atrapalhar a estrada que ele está construindo. Então, o que é que ele faz? Ele pensa, eu vou remover essa pedra.
Aí ele escava ao redor da pedra, puxa, e a pedra nem se move. Ele vai, pega uma madeira, tenta usar como alavanca, empurrando a pedra, e não consegue. Ele vai, pega outra pedra, bate naquela pedra, bate, e ele não consegue remover a pedra. Então ele já está ali cansado e ele entra em desespero. Aí ele corre para o pai dele e diz: pai. Aí o pai: o que foi, meu filho? E ele diz: pai, tem uma pedra ali que está me atrapalhando. E eu já fiz tudo o que podia fazer para removê-la. E o pai faz a pergunta: você tem certeza, meu filho, que você já fez tudo o que você podia para remover essa pedra? Tenho, pai. Eu já escavei ao redor, eu já usei uma madeira como se fosse uma alavanca, eu bati nela com outra pedra, eu já fiz tudo e ela não sai. Aí o pai diz para a criança: você não fez tudo o que podia fazer, porque você podia ter vindo até a mim e pedido minha ajuda. Muitas vezes nós agimos como essa criança. Nós queremos remover os nossos obstáculos, os obstáculos em nossa vida pela nossa força, pela nossa capacidade. E aí, ao invés de irmos para a presença de Deus e pedir ajuda dele para remover os obstáculos de nossa vida, nós não fazemos isso. Eu gostaria de falar um pouco sobre isso, sobre nos colocarmos na presença de Deus e solicitar a ajuda de Deus. O que nós precisamos fazer enquanto igreja é nos prostrarmos diante de Deus e dizer: vem, Senhor, age, porque eu confio na tua ação. Então eu convido você a nós lermos a palavra. Sua Bíblia está aberta aí em Atos 12. Então vamos ler a partir do versículo 1. Vamos lá? Atos 12, 1 diz o seguinte: por essa época, o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja. Ele mandou matar a espada Tiago, o irmão de João. Quando viu que isso agradou os judeus, mandou também prender Pedro. Isso aconteceu durante a festa dos pães sem fermentos. Depois que prendeu Pedro, Herodes o colocou na cadeia e pôs 4 grupos de soldados, com 4 soldados em cada grupo, ou seja, 16 soldados, para guardá-lo. E o que Herodes queria era apresentar o povo depois do dia da Páscoa. Assim, Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas. Mas a igreja continuava a orar com fervor e intensidade. Na noite anterior, do dia em que Herodes ia apresentar ao povo Pedro, ele estava dormindo, preso com 2 correntes entre 2 soldados. E havia guardas de vigia no portão da cadeia. De repente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou e disse: levante-se, depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Aperte o cinto, disse o anjo. Amarre as sandálias. Pedro fez o que o anjo mandou. Põe a capa e venha comigo, ordenou o anjo. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo. Porém não sabia se de fato o anjo que estava libertando ou não. Ele pensava que aquilo tudo era uma visão. Eles passaram pelo primeiro e pelo segundo posto da guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. O portão se abriu sozinho e eles saíram andando por uma rua e de repente o anjo foi embora. Então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse: agora eu sei que de fato o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de tudo o que os judeus tinham intenção de fazer. Pedro entendeu o que havia acontecido. Foi para a casa de Maria, a mãe de João Marcos. Muitas pessoas estavam reunidas ali orando. Meus amados, a igreja de Jerusalém, ela estava diante de um obstáculo, de uma dificuldade. E o que é que essa igreja faz? Quais são as atitudes dessa igreja diante daquele obstáculo que eles tinham que enfrentar? É sobre isso que eu gostaria de falar com você. A primeira atitude da igreja de Jerusalém em relação àquele obstáculo foi orar. 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 O texto diz que eles prenderam Pedro e tinham executado Tiago.
O que a igreja poderia fazer? A igreja poderia reunir todos os homens, colocar uma espada na mão de cada um, eles invadirem a prisão, libertar Pedro. Poderiam. Uma segunda alternativa seria fazer uma grande passeata, convidar toda a aldeia ali perto da prisão e convocar toda a igreja e fazer um protesto em frente à cadeia. Eles podiam fazer qualquer uma dessas coisas, mas eles não fizeram nada disso. O que eles fizeram? Eles usaram a arma mais poderosa que eles tinham na mão deles. Qual é essa arma? A oração. E o texto diz que eles oraram com intensidade, com fervor, incessantemente. É isso que a expressão em algumas versões nos traz. Eles oraram. Eles se colocaram diante de Deus, aquele que podia resolver a situação por eles. E sabe, irmãos, eles oraram, mas teve alguns empecilhos nesse momento. O primeiro empecilho foi um empecilho da decepção. Por quê? Porque eles estavam orando também por Tiago. E o que aconteceu? Tiago foi executado. Tiago morreu. Eles podiam ficar ali decepcionados com aquilo, porque eles estavam orando, eles estavam se colocando na presença de Deus. O segundo empecilho que aconteceu foi a questão da demora. O texto, se você ler o contexto como um todo, você vai ver que se passaram basicamente 1 semana, 7 dias, que Pedro estava lá, que ele iria ser executado. Demorou. Eles oraram o primeiro dia, o segundo dia, foram orando e nada aconteceu. Demora. O terceiro empecilho é o do desânimo. Veio a decepção, veio a demora. E com certeza isso causou desânimo neles. E ainda mais, um dos seus líderes tinha sido executado e o outro estava preso. Muito desânimo. Mas aí o que é que eles fizeram? Desistiram de tudo? Pararam de orar? Não, o texto diz que eles continuaram orando e oraram por vários dias com fervor e intensidade, acreditando na ação de Deus, acreditando no agir de Deus. Meus irmãos, nós estamos vivendo um momento muito difícil. Não é só você que está vivendo esse momento e nem eu. É toda a raça humana, toda a humanidade está vivendo um momento muito difícil. E nós também encontramos empecilhos. Encontramos o empecilho da decepção. Quando ligamos a nossa TV, quando lemos um artigo, nós vemos as autoridades se degladiando. Município, governo, o líder da nação se degladiando, brigando entre si por política, por partido. E isso, com certeza, tem nos decepcionado. A mim, pelo menos, tem me decepcionado. Porque eles podiam estar unidos. Uma só força. Como diz aquele ditado, juntos somos mais fortes. O segundo empecilho que nós enfrentamos é o da demora. Essa enfermidade veio da China. Começou lá, talvez nos meados de dezembro. Tem artigos que diz que já havia isso há 1 ano atrás. Não se sabe. Mas de lá para cá, não se tem um medicamento e nenhuma vacina. Então, na nossa mente está demorando. O terceiro empecilho é o do desânimo. Cada vez que ligamos a TV, lemos os jornais, nós vemos mais casos, mais morte. E com certeza isso nos desanima. Isso nos faz ficar desanimado. Aí o que vamos fazer, meu amado? Desistir? Não, não vamos desistir. Não é hora de desistir de maneira nenhuma. Nós temos uma arma em nossa mão e vamos usar essa arma. Essa arma se chama oração. Devemos nos colocar na presença de Deus e dizer para Deus: age, Senhor, porque eu acredito em Ti, eu confio em Ti. E quando a igreja se coloca na presença de Deus, como foi aqui, a igreja de Jerusalém, Deus age. E quando Deus age, ninguém pode impedir a ação de Deus. Então, a nossa primeira atitude, a exemplo da igreja de Jerusalém, é orar. A segunda atitude que a igreja de Jerusalém desenvolveu diante dessa dificuldade que eles estavam vivendo foi ter paciência. Orar e ter paciência. O versículo 5 diz que eles oravam com intensidade e fervor.
Alguém só ora dessa forma se tiver paciência. Ninguém vai orar com intensidade e fervor sem paciência. O texto diz que eles oraram por muitos dias. Era preciso ter paciência para orar dessa forma. Era preciso ter paciência para orar diante de todos os empecilhos que eles estavam enfrentando. Mas eles oraram e oraram com paciência. Tiago, na sua carta, no capítulo 5, versículo 7, ele diz que é necessário que nós tenhamos paciência. E ele usa um exemplo do agricultor que prepara a terra, cuida da terra, planta. E ele com paciência espera as primeiras chuvas. Devemos orar, com certeza. Essa é a nossa arma que temos nesse momento, oração. E devemos orar, mas devemos ter paciência. Pedro teve paciência e fé. Você conseguiria dormir na noite anterior à sua execução, estando acorrentado ao lado de soldados? Você dormiria? Eu não dormiria. E eu creio também que você não dormiria. Eu passaria a noite em claro. Mas o texto diz que Pedro dormiu, e ele dormiu tão profundamente que quando o anjo chegou, precisou tocar nele para que ele acordasse, meu amado. Foi isso que aconteceu. Ele conseguiu dormir. A pergunta é, o que fez Pedro dormir? A certeza de que a igreja estava orando por ele, estava intercedendo diante daquela situação. E mesmo tendo passado aqueles dias, Pedro preso, Pedro acreditava na ação de Deus e acreditava que a igreja estava orando por ele. Meu irmão, nós estamos diante de um momento muito difícil. É um momento difícil, mas nós temos que ter fé, nós temos que orar com paciência. E se você estiver orando e você perceber que muitas vezes no passar dos dias parece que as coisas estão piorando, não desista de orar, não desista, continue orando, ore com paciência, com fé, solicite a presença de Deus, a ação de Deus, porque mais uma vez eu vou repetir, quando nós oramos como igreja para Deus e dizemos, vem Senhor e age, Deus age. E quando Deus age, ninguém pode impedir a ação de Deus. A terceira atitude que a igreja de Jerusalém desenvolveu diante dessa dificuldade foi crer. Eles creram que o poder de Deus podia fazer a diferença. O texto mostra aqui que Pedro não só viu a ação de Deus, não só percebeu o poder de Deus, como ele sentiu o poder de Deus, como ele viveu o poder de Deus na vida dele. Ele experimentou isso, ele vivenciou isso, apesar de que os versículos 9 e o versículo 15 nos mostram que no início nem Pedro e nem a igreja acreditaram muito. Mas Pedro, quando percebeu, ele sabia que Deus estava fazendo uma grande intervenção, tanto na vida dele, como na vida da igreja. Ele percebe isso, ele percebe que Deus havia agido, derramado o poder dele na vida da igreja, para poder fazer um grande mover na vida de Pedro, como também na vida da igreja. Quando a igreja ora, mano, Deus se manifesta. Quando a igreja ora com fé, com paciência, crendo, Deus se manifesta. Tem sido assim ao longo da história. Quando nós olhamos para a história da igreja, nós percebemos que quando a igreja se coloca na presença de Deus, quando o povo de Deus coloca na presença de Deus, Deus vem e age. E ele derrama o seu poder na vida da igreja. Vamos trazer essa realidade para nós, a igreja comunidade de Cristo. Eu creio que você tem sentido, você que está aí me ouvindo, sentido o poder de Deus, sentido a ação de Deus na sua vida. Deus tem feito milagres na sua vida, usando o poder dele, a ação dele, como fez aqui. Para que Pedro fosse libertado, Deus mostrou o poder dele de forma clara. Como? Fazendo o anjo vir, fazendo o anjo quebrar as correntes de Pedro e abrir as portas do cárcere. O poder de Deus foi demonstrado na vida de Pedro e na vida da igreja quando Pedro foi libertado. Deus tem feito milagres na minha vida.
Deus tem feito milagres na sua vida. O que precisamos é crer no poder dele. Oh, comunidade de Cristo, creio. Creio na intervenção divina. Creio no poder de Deus, porque Deus faz milagre. Quando nós cremos, quando nós oramos para Deus, quando nós nos colocamos na presença de Deus, Deus escuta o nosso clamor. Deus manifesta o seu poder, o milagre acontece e não tem quem possa impedir. Meu irmão, meu querido, você que está me ouvindo nesse momento, Deus quer fazer um grande mover, um grande milagre na minha vida e na vida sua, diante de tudo isso que está acontecendo. O que nós precisamos fazer como indivíduos e como igreja é orar. Orar com paciência, orar com fé, orar acreditando no poder de Deus. Esse é o desafio para a nossa vida durante esses dias. Ore, tenha paciência, creia no poder de Deus na tua vida e Deus vai agir. Agindo Deus, quem o impedirá? Amém? Vamos orar? Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, Senhor que é digno, que é santo, que é maravilhoso. Senhor, Tu já tem mostrado o Teu poder ao longo da história. Tu abriu o mar, Senhor. Tu fez com que o Teu povo passasse sem nem molhar as sandálias diante da abertura do mar. O Senhor cuidou do Teu povo durante todos aqueles anos no deserto, sem faltar comida, sem faltar água, sem dar a eles abrigo. E o Senhor não tem deixado faltar nada na nossa vida, Senhor, nada, 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 Senhor. E nós acreditamos em Ti, acreditamos no Teu poder, acreditamos na Tua ação, acreditamos que quando o Senhor age, ninguém pode impedir. Então, Senhor, o nosso pedido nesse momento é: vem e age, tem misericórdia do Teu povo e manifesta o Teu poder, a Tua ação, para que a gente possa ver esse milagre acontecendo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansada, sem forças, desanimada, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar
honrar. Filho, eu vou te honrar. Irmãos, vamos agora para o momento de encerrar o nosso culto. E eu gostaria de deixar com vocês uma palavra que se encontra em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Como não ser ansioso nesses dias? Como não ser ansioso se muitas vezes o nosso prover de algumas pessoas está sendo por essa ajuda social que o governo está providenciando agora, ou pela colaboração de alguns amigos, ou se você é autônomo como eu, talvez não esteja pegando tantos serviços como estava pegando outrora. Como não ser ansioso? É natural ser ansioso, mas que a gente possa, como está aqui na palavra, lançar sobre ele a nossa ansiedade, confiando, acreditando, crendo, tendo fé que esse Deus que criou tudo nos cuida de nós. Ele está cuidando de nós. Então que essa ansiedade possa ter alento, que essa ansiedade possa ter alento através da nossa fé. Vamos lançar, irmãos, para Deus a nossa ansiedade com a certeza de que Ele cuida de cada um de nós, que as portas vão ser abertas na hora certa, que Ele vai prover na hora certa, que a nossa condição vem do prover dEle e não das nossas mãos, que isso que estamos passando agora possa ser motivo de fortalecimento da nossa fé. Estamos apenas no começo dessa tribulação. Que as próximas semanas, a cada semana, a gente possa olhar para Deus e dizer: Deus, eu confio em Ti. E vamos orar agora juntos como igreja, nesse momento. Senhor, a comunidade de Cristo que está agora, cada um em suas casas, ora junto. Ora junto dizendo: nós confiamos em Ti, Senhor, e colocamos em Tuas mãos a nossa ansiedade. Que isso possa ser uma verdade em nossas vidas. E colocamos a nossa ansiedade em Tuas mãos com fé, com certeza, com confiança. E que essa confiança é a prova da fé, Senhor, que nós temos. Obrigado, Pai, por cuidar de nós. Obrigado por cuidar de todos nós como Tua igreja. E te pedimos, cuida, Senhor, de todas essas pessoas que estão desesperadas, sem saber como fazer, que elas possam Te encontrar, que elas possam encontrar Jesus e colocar a ansiedade delas na mão de Cristo, que elas possam suplantar a agonia, o desespero e colocar no lugar a fé e a paz que provém do Teu Filho. Em nome de Jesus, cuida de nós mais uma semana, Senhor. Amém.